Fala, tropa, vamos para as análises desse domingão, tá? Que tá recheado de jogos e grandes jogos. Teremos São Paulo e Palmeiras, Porto e Benfica. Vou falar só os clássicos aqui, viu? Juventus contra Milan. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense não é um clássico, não. Mas, ó, Clube Bruges contra São Geloese, os dois melhores times da Bélgica hoje. Teremos também, deixa eu ver aqui, grande jogo, Bahia e Flamengo, grande jogo. Tem o Vasco Vitória, Lille e PSG, bom jogo, tá? Bom jogo. Ó, mais aqui, ó, City, Barcelona. E aí tem muito jogo, velho, esse domingo, muitos jogos. Vou comentar esses jogos aqui para vocês, detalhadamente cada um deles. Vou mostrar um pouco do que eu acredito, como é que vai ser o jogo, os melhores mercados, como é que eu devo apostar, o que é que eu tô vendo, esse aqui é meu planejamento de aposta, tá? O que é que eu acredito que é bom pro pré-jogo, o que é que eu acredito que é bom levar pro ao vivo. Então presta atenção aqui, presta atenção, até porque você vai ver aqui, por exemplo, lista de favoritos. Mas nem todo favorito é para você apostar no pré-jogo. Nem todo favorito precisa apostar no pré-jogo, então presta bem atenção no que eu vou falar. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, cara, no final, compartilha com seu amigo. Ou então, se quiser, se você já me acompanha aqui, já compartilha logo, tá? Pra gente poder crescer esse canal, pra gente poder me motivar, pra você me motivar a entregar mais conteúdo, entregar mais coisas aqui. Beleza? Vamos lá, vamos falar dos jogos. Lembrando, curte e se inscreve. Cara, nesse domingo, eu selecionei aqui uma lista de favoritos, mas esses favoritos eu vou trabalhar de maneiras diferentes. De maneira diferente, eu vou explicar aqui pra você, tá? Começando com o Aston Villa contra o Burnley. O Aston Villa, para esse jogo, em casa, ele é favorito. Só que o Aston Villa não começou bem a temporada, pelo contrário, começou muito mal. Não é à toa que em 6 jogos ele só venceu apenas um, tem 3 empates, 2 derrotas, apenas 4 gols marcados. Então, assim, é um início ruim do Aston Villa. O Burnley, a gente já esperava isso, a gente não esperava do Aston Villa esse início ruim. Do Burnley era esperado, tá? Um time que vem da segunda divisão, a probabilidade de cair é muito grande, né, de voltar. E defensivamente o Burnley é um time que sofre muitos gols, então isso já era esperado. O Sunderland que está surpreendendo, o Leeds também tá do jeito que a gente já previa, mas o Sunderland é o que está mais destoando desses times que voltaram à primeira divisão. O Burnley era algo que eu já acreditava. O que eu não acreditava era o Aston Villa fazer partidas tão ruins como vem fazendo, né? Um início bem ruim, velho. Empate com o Newcastle. Aqui era um empate mais aceitável, né? Até porque o time teve expulsão no segundo tempo e tudo mais. Contra o Brentford perdeu, contra o Crystal Palace perdeu, contra o Everton empatou, contra o Brentford, aqui foi pela FA Cup, perdeu. Empate contra o Sunderland. Isso aqui a gente não esperava. Isso aqui não esperava. Na Europa League venceu as 2 partidas, aí beleza, né? Vem de 2 vitórias na Europa League e venceu o Fulham por 3-1 na Premier League. Então aqui a gente começa em um ponto de virada do Aston Villa. Começou muito mal a temporada, com empates e derrotas que a gente não esperava, mas aí venceu na Europa League, venceu o Fulham e venceu de novo o Feyenoord na Europa League, tá? Feyenoord e Bolonha são adversários difíceis, não é tão fácil assim não, tá? Então assim, já vejo um ponto de virada contra o Aston Villa. Como tem uma defesa muito boa e o Burnley defensivamente é muito ruim, eu vou estar de olho nesse jogo às 10 horas e eu vou estar de olho no Ley Burnley. Eu não vou trabalhar na vitória do Aston Villa no pré-jogo. Por quê? Porque ainda não é um time que passou tanta confiança. Teve 3 jogos bons, venceu 3 jogos, mas ainda tem que ter cautela para esse Aston Villa, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar com o trading. Aqui tá, abri aqui o trading só para explicar para vocês. Eu vou explicar uma vez e aí vocês já pegam um gancho para todas as outras, tá? A aposta que eu vou comentar aqui. No trading, eu uso a bolsa de aposta para fazer o trading. Você tem 2 formas de trabalhar, né? Ou você trabalha com back ou você trabalha com lay. O back, como vocês estão vendo aqui, é apostar a favor. O lay é apostar contra. Então você pode apostar a favor ou contra algo, seja resultado, seja gols, seja lá o que for. Nesse caso aqui, é em resultado que eu quero trabalhar, tá? Você pode trabalhar de 2 formas. Você pode trabalhar com back Aston Villa, ou seja, a favor do Aston Villa, né? Você pode entrar nesse back, é você querendo a vitória do Aston Villa. Você pode trabalhar dessa forma. A partir do momento que o tempo for passando, o Aston Villa não vai marcando gol, você vai perdendo ali o dinheiro, né? Você pode perder até uma unidade aqui. Se o Aston Villa fizer um gol, você pode encerrar a operação a qualquer momento. Se você deixar até o final o Aston Villa ganhar, você pode ganhar ali 0,65 como está pagando aqui. Isso olhando o jogo aqui agora, tá? Mas no trading você faz no ao vivo, você analisa o que está acontecendo em campo e no jogo. E outra forma que você tem que trabalhar aqui
é o Lei pior equipe, que no caso seria o Lei Burley. Aqui, ó. Lei Burley, pagando 6,8. O que é o Lei Burley? É como se eu estivesse apostando... Como não? Eu estou apostando contra o Burley, contra a vitória do Burley. É como se eu fosse o Aston Villa ou o empate, beleza? Só que aqui, obviamente, eu tenho um risco maior, tá? Se eu estou apostando contra o Burley, eu acredito que o Burley não vai vencer. Assim como não tem feito nas últimas partidas. A partir do momento que o tempo for passando, eu vou ganhando dinheiro. Por quê? Porque está dando empate o Aston Villa. Agora, se o Aston Villa marcar um gol, já vai me pagar muito bem aqui. Provavelmente vai me pagar uns 0,70, 0,80. E eu posso encerrar minha operação. Se o Burnley fizer um gol, também posso encerrar minha operação a qualquer momento. E dependendo do tempo, eu vou perder ali de 2 a 3 unidades. Geralmente, na minha estratégia, da forma que eu atuo, é desse jeito, tá? Então, eu devo trabalhar, né, aqui nesse jogo do Aston Villa e Burnley com o trading. E aí, do que o jogo vai estar me mostrando, né? Se o Aston Villa estiver criando muitas oportunidades, estiver perto do gol e identificar isso, eu posso utilizar um back. Se eu perceber que o Aston Villa está dominando o jogo, está criando boas oportunidades, não tanto assim, mas está controlando o jogo, e o Burnley não está contra-atacando, o Burnley não está conseguindo sair e criar boas jogadas, aí provavelmente eu vou estar no Lei Burnley. Então isso vai depender muito do que o jogo vai estar me mostrando e do que o jogo vai estar me entregando, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui nesse jogo, assim como eu vou trabalhar dessa forma, utilizando o back ou lei, né, exchange, né? Isso não dá para fazer numa casa de aposta normal. Isso aqui não é uma casa de aposta, tá? Isso aqui é uma bolsa esportiva, é um exchange. O trade não dá para fazer numa casa de aposta. Eu uso bolsa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser aprender e trabalhar dessa forma. Mas eu vou trabalhar assim nesse jogo do Aston Villa, tá? Eu vou trabalhar assim também no jogo do Barcelona contra o Sevilla, porque eu não vou trabalhar no pré-jogo na vitória do Barcelona. Eu até iria até recomendar para vocês, mas acabou de sair uma notícia, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tá? Porque final de semana é muitos jogos, eu não tenho tempo de parar para gravar vídeo, então tô focado, tô gravando esse vídeo nessa sexta-feira e saiu uma notícia de que o Yamal sentiu o pubis novamente e pode ficar de fora dessa partida contra o Sevilla, ou seja, o Barcelona já tem um Rafinha de desfalque, Fermín Lopes e também o goleiro, né? E Yamal pode entrar para essa lista de desfalques. E sem Rafinha e Yamal, o time perde muito ofensivamente, muito mesmo, né? A gente tá falando de dois melhores jogadores do time, os dois melhores jogadores ofensivos, dois dos melhores jogadores ofensivos do mundo. Então, é uma perda muito grande para o Barcelona, ofensivamente falando. E aí, me deixa um pé atrás de apostar na vitória do Barcelona no pré-jogo. Prefiro levar pro ao vivo. Se o Yamal estivesse em campo, bem, aí eu iria na vitória do Barcelona. Tá? Acreditaria, porque o Sevilla defensivamente é um time também muito fraco. Então, vou levar pro ao vivo e trabalhar dessa forma. O Brentford contra o City, eu vou trabalhar da mesma forma. Por que eu não vou no pré-jogo na vitória do City? Porque o Brentford vem de uma grande vitória contra o Manchester United, beleza, uma grande vitória contra o Manchester United. E o City, por mais que melhorou nos últimos jogos, conseguiu vitórias contra o Manchester United, conseguiu empatar com o Arsenal, venceu os últimos jogos na Premier League, né, já começou a subir na tabela de novo na Premier League, que começou muito mal, está aqui com 10 pontos, está 5 pontos atrás do líder, do Liverpool, mas já começou a retomada, né, depois daquele início ruim, começou a retomada com as vitórias e voltou a jogar bem. Só que ainda é um time que tem problemas defensivos. Eu acredito que o City vence essa partida, mas ainda não dá para confiar nessa vitória do City no pré-jogo. O que é que dá para trabalhar aqui no pré-jogo, tá? As finalizações no gol do Haaland, que começou a temporada voando, né? Marcando o gol todo jogo. O time tem trabalhado mais para ele, né? Alçando mais bolas na área, buscando mais ele na área, que na temporada passada estava tendo essa dificuldade de encontrar o Haaland mais vezes. Então dá para trabalhar os chutes no gol do Haaland, pelo menos 2 chutes no gol do Haaland, tá pagando muito bem, acima de 1,50. Dá para se trabalhar esse mercado no pré-jogo aqui. Agora resultado, deixa pro ao vivo. O Napoli vai enfrentar o Genoa. É um jogo que o Napoli é favorito para esse confronto, tá? O Napoli hoje é um dos favoritos a ganhar o título. O Milan também tá muito bem, Roma tá muito bem. Cara, vai ser uma disputa muito boa do campeonato italiano e os times estão até mais ofensivos, né? E o Napoli é atual campeão e vai brigar pelo título novamente. Vem numa sequência muito boa de 4 vitórias e 1 derrota e vai enfrentar um Genoa que não vem numa sequência muito boa. Em 5 jogos no campeonato italiano ainda não venceu, tá? Fez apenas 2 gols e tomou 7. Acredito sim na vitória do Napoli. O que é que não me agrada aqui em relação ao Napoli? A odds 1,48
para mim é uma odds muito baixa, tá? Então eu quero esperar essa valorização de odds. Se valorizar aí no longo desses 2 dias, né, que eu tô gravando esse vídeo, subir para 1,50, 1,55, 1,55, 1,60, eu posso entrar, eu posso estar a favor dessa vitória do Napoli. Mas se não valorizar, eu prefiro esperar no ao vivo uma valorização de odds para pegar uma odds melhor, né? 1,48 é uma odds muito baixa. Mas quem quiser utilizar a vitória do Napoli, fique à vontade. O Sport vai enfrentar o Braga. O Braga é um time que tem se defendido bem, tá? Tem segurado os seus jogos. E também, para mim, aqui o Sport é favorito, mas eu também não gosto da odds 1,45. Por isso que eu também vou trabalhar com o trade, né? Aqui do que ir na vitória do Sport no pré-jogo com essa odds tão baixa. Eu prefiro esperar uma valorização de odds para esse certo clássico, né? Um clássico entre aspas. E o Cruzeiro vai enfrentar o Sport, e também é um favorito que eu considero hoje no dia. Mas, para mim, o grande ponto aqui em relação ao Cruzeiro, que deve vencer em casa, são os desfalques. Tá sem o Caio Jorge, tá sem o Romero, tá sem o William, tá sem o Fabrício Bruno. Então, são 4 desfalques importantes, principalmente um, que é o melhor zagueiro do Cruzeiro, que é o Fabrício Bruno, e o outro, que é o melhor atacante hoje do Campeonato Brasileiro, né? E do Cruzeiro também, que é o Caio Jorge, que tem muito impacto nisso. Então, devido a essas ausências, eu abri mão também de apostar no pré-jogo aqui. Eu já estava, inclusive, engatilhado uma aposta que era o handicap asiático -1 Cruzeiro, né? Cruzeiro -1 no handicap asiático. E eu desisti dessa aposta depois das lesões, né? Eu já estava com esse pensamento, mas eu desisti depois das lesões. Mas, mesmo assim, eu acredito na vitória do Cruzeiro, porque o Sport é um time muito limitado, ainda mais fora de casa, e para mim já está rebaixado, tá? Mas eu acredito que dá para também esperar uma valorização de odds. E 2 favoritos que eu listei aqui, que eu deixei para falar por último, é o Celtic, que vai enfrentar o Motherwell. O Celtic aqui já é uma opção que você dá para trabalhar no pré-jogo, dá para utilizar esse 1,20 no pré-jogo. E o Genk vai enfrentar o Dendê. O Genk também é bem favorito para esse jogo. Acredito que vence esse jogo, e aí também dá para trabalhar no pré-jogo, beleza? Esse aqui são minhas listas de favoritos. Agora a gente entra numa lista muito grande de favoritos que vai ter jogos mais difíceis e pode se complicar. O Lyon vai enfrentar o Toulouse. O Lyon está muito bem no campeonato francês, com o mesmo número de pontos que o PSG. É um time também que tem se defendido muito bem, apenas 3 gols sofridos. E o Toulouse é um time que em 6 jogos marcou 9 gols, até tem um bom ataque, mas sofreu 11. Né? É uma média de gols sofridos muito grande. Então, acredito sim que o Lyon deve vencer esse jogo, tá? Mas aqui, o Toulouse é uma boa equipe, é uma equipe que constrói muito bem. Então, a minha recomendação é utilizar um empate anula, um empate ao Lyon, ou até mesmo um empate anula no pré-jogo, se for trabalhar, ou trabalhar com um trade. O Bolonha vai enfrentar o Pisa em casa, também para mim é um favorito do dia, mas é um favorito que ainda não tenho tanta confiança assim de apostar no pré-jogo na vitória do Bolonha. Né? É um time ainda de meio de tabela ali do campeonato italiano, e é um time que oscila, né? É um time que oscila, tanto que a gente pega as últimas partidas do Bolonha, né? Vem de um empate contra o Freiburg, mas aí empatou com o Lecce, aí teve a derrota para o Aston Villa, venceu o Genoa, perdeu para o Milan, um bom jogo que fez até contra o Milan, venceu o Como, perdeu para a Roma. Então assim, é um time que, beleza, perdeu para grandes equipes, né? Aston Villa, Milan e Roma, mas é um time que oscila, tem empate contra o Lecce, que para mim é um jogo que era para o Bolonha ganhar. O Pisa é um time, obviamente, muito mais fraco, né? Por isso que o Bolonha aqui é favorito. Mas o meu ponto é, o Bolonha costuma oscilar no campeonato. Então, esses times da parte média da tabela, eu sempre trabalho no ao vivo do que no pré-jogo. O Newcastle vai enfrentar o Forest está muito mal depois da chegada do Postecoglou, sei lá, não sei como é que se pronuncia o nome dele. O Newcastle vem tendo também dificuldades em criar suas jogadas, né? Perdeu o Isaac, obviamente, mas vem de uma grande vitória contra o São Geloese, né? Mas em casa também é um favorito, e o Forte, como eu falei, o cara não venceu depois da saída do Nunes Espírito Santo, né? Para mim foi um erro muito grande. Perdeu agora para o Midland em casa, tinha perdido para o Sunderland em casa, empatou com o Betis, aqui foi até um grande resultado, empatou com o Burnley, perdeu para o Swansea pela FA Cup, perdeu para o Arsenal, perdeu para o West Ham em casa. Então assim, não vem jogando bem o Nottingham Forest, por isso que eu acredito na vitória do Newcastle. Dá para trabalhar essa vitória no Newcastle de pré-jogo? Dá, mas também o Newcastle não é um time que tem me passado tanta confiança, por isso que eu prefiro trabalhar daquela outra forma. O Stuttgart vai enfrentar o Heidenheim. Aqui logo de cara,
eu já quero antecipar que é um jogo muito bom para gols. O over 1,5 é interessante aqui. O gol no primeiro tempo vale a pena estar de olho. O mercado de escanteios aqui vai ser muito bom. O Heidenheim é um time que toma muitos gols, inclusive tem uma média aqui, ó, de quase 2 gols sofridos por jogo. É um time que também marca muitos gols, né? 90% dos jogos do Stuttgart aconteceu over 1,5 em 100% dos jogos do Heidenheim. Então, logo de cara, é um jogo muito bom para gols. O Stuttgart é um favorito? É, mas eu coloquei aqui como um favorito que pode se complicar, porque defensivamente é um time que toma muitos gols, tá? Então eu não tenho também essa confiança no Stuttgart para apostar na vitória deles no pré-jogo. Recomendo no ao vivo essa vitória, se tiver bem também, obviamente. E mercado de gols aí sim dá para trabalhar no pré-jogo. Strasbourg, a mesma situação que eu comentei do Bolonha serve para o Strasbourg. É favorito contra o Rangers, sem sombra de dúvidas, mas são times de meio de tabela, não vale a pena confiar no pré-jogo, sempre trabalhar no ao vivo. O Fenerbahçe vai enfrentar o Samsunspor. Pelo jogo ser fora de casa, eu vou deixar para trabalhar esse jogo no live também. O Fenerbahçe tem sofrido bastante gols, né? Um time que toma muitos gols, uma média aqui ó, de 1 gol sofrido por jogo. Então, e o Samsunspor é um time que ataca muito bem. Então, se o jogo fosse na casa do Fenerbahçe, estaria a favor dessa vitória. Como é fora de casa, vou levar para o ao vivo. O PSG está com muitos desfalques ainda, né? Venceu o Barcelona numa grande vitória, venceu com, entre aspas, no ataque sub-23, né? Sub-20, mas o meio-campo está completo, a zaga sem o Marquinhos, mas os laterais e também o zagueiro que entrou muito bem na partida, para mim um dos melhores da partida contra o Barcelona, inclusive. Mas aqui é um jogo difícil contra o Lille, né? E o Lille está muito organizado nessa temporada, está jogando bem, coletivamente muito bem, fora de casa. Então o PSG já vem de derrota para o Marseille no campeonato francês. Então aqui também acredito que vai ser um jogo um pouco mais difícil, apesar do favoritismo do PSG, tá? Mas por conta dos desfalques, a minha recomendação é trabalhar esse jogo no live e não no pré-jogo, por conta desses desfalques do PSG. Tem também o Celta de Vigo contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que melhorou nos últimos jogos, né? E nos últimos 2 jogos, cara, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas nos últimos 2 jogos, o time do Simeone, o Atlético de Madrid, marcou 10 gols. Meu irmão, meteu 5 gols no Real Madrid, meteu 5 gols no Frankfurt. Absurdo os 2 jogos do Atlético de Madrid. Agora, será que aqui contra o Celta de Vigo teremos o Atlético de Madrid que enfrentou o Frankfurt e o Real Madrid? Ou teremos o Atlético de Madrid que enfrentou o Espanhol, o Elche e não conseguiu vencer esses times, né? Então essa é a dúvida que o Atlético de Madrid tem deixado na temporada. Se a gente for olhar somente os últimos 2 jogos, a vitória do Atlético de Madrid é uma boa. Mas a gente olhando o cenário inteiro do início da temporada, os últimos 5, 7 jogos, ainda é um time que não dá para confiar na vitória deles no pré-jogo. Por isso que para mim é um jogo para a gente levar para o ao vivo e trabalhar essa vitória deles. Agora, no pré-jogo, dá para trabalhar, por exemplo, o empate do Atlético de Madrid, o empate anula. Dá para trabalhar um chute no gol do Álvares, que está numa fase iluminada, jogando muita bola e é um cara que cobra pênalti, falta e um cara que finaliza bastante. Então dá para trabalhar o chute no gol dele. São os cenários que dá para a gente trabalhar. E no Brasileirão, para mim, tem 2 favoritos hoje, mas são favoritos que sim, pode se complicar, mas que eu acredito que saia com a vitória. Um deles é o Vasco da Gama, enfrentando o Vitória. Acredito que o Vasco pode ganhar esse jogo e deve ganhar esse jogo, apesar do jogo do Palmeiras ter perdido por 3-0. O momento do Vasco é um bom momento, né? Mas, como eu tenho algo que tem dado certo para mim nos jogos do Vasco, é gols. Apostar em mercado de gols no over 1,5, né? E eu vou manter nesse critério, nessa linha que eu tenho seguido. Se a gente for olhar aqui, ó, os últimos jogos do Vasco, e eu tenho apostado praticamente em todos eles no over 1,5, contra o Palmeiras bateu, contra o Cruzeiro bateu, contra o Bahia bateu, contra o Flamengo bateu, contra o Ceará bateu, contra o Botafogo bateu, contra o Sport Recife bateu, contra o Botafogo bateu, contra o Corinthians bateu. Meu irmão, todos os últimos 10 jogos do Vasco aconteceu esse over 1,5. Então eu vou permanecer nessa linha de over 1,5 e trabalhar nesse jogo aqui entre Vasco e Vitória. Algo também que vale a pena estar de olho no Vasco é a finalização no gol do Ryan, que é um cara que finaliza bastante, também está vivendo um momento excelente no Vasco. O Flamengo vai enfrentar o Bahia fora de casa. O Flamengo está sem o Alexandre e o Léo Pereira, só que aí entra o Danilo e provavelmente o Ayrton Lucas, né? E aí são reposições ali de um nível parecido, né? Eu acho o Léo Pereira e o Alexandre melhor, obviamente, mas são características também diferentes. Mas para mim permanece um nível muito alto do Flamengo aqui com esses desfalques. Já o Bahia tem muitos desfalques e desfalques importantes. Luciano Juba, aí os zagueiros, os outros laterais, no meio campo Caio Alexandre,
No ataque, vários desfalques, né? Vários desfalques no ataque. Então, assim, é um Bahia que chega para esse jogo mutilado. Por isso que, para mim, o Flamengo é favorito e ainda tem aquela mística que o Rogério Ceni nunca venceu ou empatou com o Flamengo. O Flamengo ganhou todos os jogos que enfrentou o Rogério Ceni, né? Impressionante. E com a lista de técnicos que já passou pelo Flamengo. O gramado do Bahia pode estar ruim, não sei depois dessa semana do jogo do Palmeiras para esse jogo se conseguiram melhorar um pouco o gramado, mas eu vejo o Flamengo favorito para esse jogo por conta dos desfalques do Bahia, obviamente. Mas sempre é um jogo duro enfrentar o Bahia fora de casa, por isso que o empate anula, trabalhar no pré-jogo é uma boa. E também se pode trabalhar a vitória do Flamengo também se quiser. Eu, particularmente, ainda estou na dúvida se eu vou no pré-jogo ou se eu vou levar para o ao vivo. Ainda vou pensar durante esses dias. Mas é um favorito Flamengo, é um favorito que pode se complicar, tá? E jogos que eu selecionei aqui para gols, vou falar logo dos clássicos, né? Antes de falar de gols, São Paulo vai enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão, um jogo duríssimo, apesar do Palmeiras ser favorito para esse confronto, tá num momento muito melhor do que o São Paulo vivendo uma certa crise. A vitória contra o Fortaleza, com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, dá um ânimo melhor para o São Paulo chegar para esse clássico, né, fora de casa ainda mais. Só que hoje eu não sei se jogar no Morumbi faz bem ou mal para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo, depois da eliminação da Libertadores, praticamente jogou contra o time, né, contra o time. Então é um jogo bem complicado da gente apostar em resultado, por ser um clássico, mas é um jogo que vale a pena olhar para o cenário de cartões, para ambos os times tomar cartões, pelo menos 2 cartões, por ser um clássico, acredito que isso deve acontecer. E para mim também o under 3,5, tá? Para não sair 4 gols na partida também é algo interessante. Eu não acredito que vai ser um jogo com muitos gols, muito por conta até do estilo de jogo do São Paulo, que é um estilo de jogo mais defensivo, né? Então também não vejo aí um jogo com muitos gols. Para mim, esses dois cenários. E o jogo do Porto contra o Benfica, para mim, segue a mesma linha do clássico de São Paulo e Palmeiras, em termos de cartões, né, de apostar em cartões. Para mim, interessante. Estou esperando abrir essa ordem de cartões. E também apostar no under 3,5. Acredito também que vai ser um jogo muito truncado. O Benfica do Mourinho é um time que se defende bem, é um time muito lutador. E esse Porto também tem se mostrado um time muito lutador e que se defende bem. Não é à toa que o Porto, em 7 jogos, venceu 7 e só sofreu um gol, que foi contra o Sport, tá? E venceu essa partida por 2-1. E o Benfica só tomou 4 gols em 7 jogos. Então, cara, esse jogo também tem uma tendência para ser o under 3,5, tá? Abaixo de 3,5 para não sair 4 gols. Inclusive dá para fazer uma duplinha nesse clássico. Agora, tratando aqui de jogo favorável para gols, né, que eu acredito, teremos o Feyenoord contra o Utrecht no campeonato holandês. Vocês sabem que eu, na maioria dos jogos, estou sempre a favor do mercado de gols. Inclusive tem aqui esse jogo do Feyenoord contra o Utrecht, que dá para trabalhar o over 1,5. E tem o jogo do Eagles contra o NEC, que aqui dá para trabalhar o ambos marcam, tá? Tá pagando em 40. São dois times bem ofensivos, dois times que têm uma média de quase 2 gols marcados por jogo e quase 2 gols sofridos também. Tá? Outra coisa também bem relevante, o time do NEC nos últimos 10 jogos aconteceu gol no primeiro tempo e over 1,5. E o 2,5 também. Então vale a pena estar de olho nesse jogo aqui que promete ser um jogo com muitos gols. Tá? O Wolverhampton vai enfrentar o Brighton. Já comentei lá do Wolverhampton quando... Na verdade eu acho que eu comentei foi no vídeo do sábado. Mas o West Ham e o Wolverhampton são dois times que para mim tá fazendo campanha de cair para a segunda divisão. Tá defensivamente muito mal. Tomou 13 gols em 6 jogos, uma média de 2 gols sofridos. O over 2,5 é bem interessante aqui também para acontecer pelo menos 2 gols em 100% dos jogos do Brighton. Aconteceu o over 1,5, né, nos últimos 10. Salzburg, eu sempre estou de olho também em gols, e aqui vai enfrentar o Rapid Viena, um jogo bem equilibrado. Olho também no ao vivo, no ambos marcam. O Mônaco vai enfrentar o Nice. No campeonato francês, eu tenho evitado apostar no pré-jogo no mercado de gols, tá? Eu estou sempre levando para o ao vivo, mas os jogos do Mônaco têm sido jogos com muitos gols e eu acredito que aqui também teremos. O Bruges vai enfrentar o San Geloese. Aqui vale a pena estar de olho no over 1,5 no pré-jogo e também até mesmo no ambos marcam. É um certo clássico, são os dois melhores times. E são dois times que têm uma média de 2 gols marcados por jogo, né? Em 80% dos jogos do Bruges e do San Geloese aconteceu o over 1,5. No Campeonato Espanhol teremos o Espanhol contra o Betis, e também tem sido um padrão nos jogos do Betis apostar no over 1,5, aconteceu em 90% dos jogos. Acredito que aqui também teremos um jogo bom para gols. E a Real Sociedade vai enfrentar o Rayo Vallecano, que a Real Sociedade tem uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido, assim como o Rayo Vallecano. Em 70% dos jogos da Real Sociedade e do Rayo Vallecano aconteceu um over 1,5. Esse jogo aqui eu não apostei no pré-jogo, eu vou deixar para o ao vivo para trabalhar esse confronto. O Borussia Mönchengladbach vai enfrentar o Freiburg, e os jogos do Freiburg eu já olho logo
over 1,5, né? Em 70% dos jogos do Freiburg aconteceu, ambos marcam. Tem uma média de 2 gols marcados e 1 gol sofrido. E olha isso aqui é lindo de se ver, ó. 100% dos jogos do Freiburg, dos últimos 10, né? Ou seja, nos últimos 10 jogos, aconteceu gol no primeiro tempo e o over 1,5. Então é algo que eu acredito que deve se repetir. O Milan e a Juventus estão muito bem nesse início de campeonato, né? Um com 12 pontos, o outro com 11 pontos. O Milan com a média de... em 5 jogos marcou 9 gols, a Juventus também, quase uma média de 2 gols por jogo. E um padrão que tem acontecido nos jogos da Juventus é gols, né? O que a gente tem visto nos jogos da Juventus é gols. Inclusive, dos últimos 10 jogos de Juventus e Milan, aconteceu o over 1,5. Isso dos últimos jogos, cada um deles, né? Nos últimos jogos, entre eles, a gente teve um 2-0 e 2-1 nos últimos 2 jogos. E antes disso, a gente tinha tido ali uma sequência de poucos gols, né? De 3 jogos aqui, com nenhum gol ou um gol acontecendo. Eu estou falando agora pelo momento e pela forma que jogam esses dois times. O campeonato italiano, como eu já falei anteriormente, está sendo um campeonato mais divertido, né? Sempre teve esse campeonato italiano uma visão de que é um campeonato muito tático, muito defensivo, de poucos gols, mas isso tem mudado. Na temporada passada a gente já viu um campeonato passado com os times marcando muitos gols e nessa temporada a gente tem visto isso. Inclusive a Juventus teve jogos agora recentes contra a Inter de Milão, contra o próprio Borussia Dortmund na Champions League. Agora na Champions League contra o Villarreal foi um 2-2, cara. Então assim, a gente tem visto os jogos da Juventus com muitos gols, né? Aqui, ó, 4-3, 4-4, 1-1, 1-1, 2-2, jogos com gols da Juventus. Então tem mudado essa cara do campeonato italiano, tem mudado. E aqui eu acredito que teremos um jogo muito bom para olhar para esse cenário de gols. O Atlético Paranaense e Goianiense estão brigando por uma vaga aqui no G4, né? Então é uma briga muito boa. A partir do momento que um time fizer um gol, o outro vai para cima para querer empatar. Isso vai tornar o jogo muito aberto. Por isso que eu também tenho uma visão aqui que teremos um jogo bom para gols para se trabalhar. E na MLS tem um jogo que é Los Angeles contra o Atlanta United. E o Los Angeles está muito bem desde a chegada do Son, né? Son, Boanga. É um ataque muito bom do Los Angeles. Inclusive, ó, em 90% dos jogos do Los Angeles aconteceu o gol no primeiro tempo e 100% aconteceu o over 1,5, isso olhando nos últimos 10 jogos, né? Então vale a pena estar de olho no gol no primeiro tempo, vale a pena estar de olho no over 1,5 e vale a pena estar de olho no chute ao gol do Son, tá? Ó, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo, até para o seu amigo que não conhece um pouco do trade para poder aprender um pouco mais. Tamo junto.